Bom, por falar em família feliz, antes que eu me esqueça, e eu vou compartilhar um pouquinho da palavra do coração de Deus com o seu coração agora, eu quero homenagear aqui com a minha palavra de hoje um homem que ele é um referencial de homem para mim. Ele é um exemplo de homem para mim, que é o meu pai. A gente fala da palavra pai e muitas pessoas têm dificuldade com pai, né? Hoje é aniversário do meu pai. Aniversário dele, ele está fazendo... Pode falar? Não precisa, né? Mas ele é maravilhoso. Meu pai está fazendo aniversário nesse dia, 29 de abril. E ele fecha o abril lá em casa. Eu abro o abril, dia 1º, e meu pai, minha cunhada dia 13, minha mãe dia 24, meu pai dia 29, e ele fecha o abril. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é importante a gente ter referenciais na nossa vida, não é? Como é importante a gente ter exemplo na nossa vida. As pessoas, elas têm buscado tanto isso, não é? A gente vê como as pessoas, elas são tão vulneráveis e elas querem alguém, não é? Eu estava vendo outro dia, sem querer, lá não sei o que aconteceu, que eu vi um blogzinho de uma menina, acho que eu estava procurando uma pessoa e essa menina tem o mesmo nome dessa pessoa e é uma adolescente. E ela idolatra literalmente o Justin Bieber, que é um ídolo das adolescentes, das crianças, é um cantor americano e ele faz muito sucesso. E ela coloca a história dele lá e ela fala muitas coisas dele, etc. E as pessoas, elas buscam referenciais. As crianças, né? Você vê crianças e adolescentes chorando no show de alguém, ou quando encontram o ídolo do futebol, por exemplo, elas buscam alguém para se espelhar. Elas buscam alguém como um alvo para alcançar. As meninas, elas sonham em, de repente, serem escolhidas por esses ídolos como a namorada ou como a esposa. Algumas moças, a gente sabe que até fazem isso como um golpe. A gente sabe disso, que infelizmente já aconteceu e acho que vai acontecer sempre, de terem um relacionamento bem casual com alguém que tenha fama ou dinheiro e engravidam, tem um filho e para terem um vínculo com aquela pessoa, para terem também um dinheiro que aquela pessoa ganha compartilhado por causa do filho. Infelizmente, algumas acabam se dando muito mal, como a gente viu o caso agora, né, da Elisa Samúdio, uma menina tão bonita, uma menina que poderia ter um futuro tão diferente pela frente, se envolveu com pessoas erradas, muitas vezes com a motivação errada, e aconteceu isso que o Brasil sabe. Mas a gente precisa de referenciais, não é? A gente precisa disso. O apóstolo Paulo, ele disse um dia, uma passagem, ele diz assim, olha, vocês podem ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se colocou como exemplo, ele se colocou como referencial, ele se colocou como modelo. As meninas aí, a maioria delas sonham em ser modelo, né? Elas querem ser modelo, querem estar nas passarelas, com as luzes e as câmeras e todos os fotógrafos do mundo em cima delas e as grifes mais famosas convidando-as para desfilar e para fotografar as marcas, né, de shampoos, de produtos de beleza, e elas irem para a Europa, para os Estados Unidos e viajar. E as pessoas, elas buscam, querem ser modelo, mas todos nós podemos ser modelo, todos nós podemos ser top models, todos nós podemos ser exemplo para alguém. Não precisa das luzes, dos holofotes, das câmeras, da fama, do dinheiro, mas a mídia, ela tem colocado isso muito na cabeça das pessoas, porque é isso que as pessoas acham que é felicidade, é isso que as pessoas acham que é viver bem, que é ser feliz, é você ter todo mundo aos seus pés, não é? Você poder ter o dinheiro, o poder, a fama, e por isso você pode ter beleza eterna, porque as pessoas se cuidam, as pessoas têm dinheiro para usar produtos, máquinas e profissionais. E tudo isso é massificado na mente das pessoas, e não só crianças e adolescentes, muitos adultos. Eles querem ter um referencial. E aí você vê umas vezes uma banda ou um cantor
e a pessoa, ela grita, ela se descabela, ela viaja, ela gasta dinheiro, ela vai atrás daquela pessoa. Ela tem ali, a pessoa tem um fã-clube, quer dizer, eu fico impressionada com essa história de fã-clube. Eu acho tão estranho isso, um grupo de pessoas se reúne em torno de uma outra pessoa que nem sabe que elas existem. E sabe o que é pior e mais grave? Existe fã-clube de cantor evangélico. Isso não entra na minha cabeça. Não consigo entender isso. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu estou querendo dizer para você que é importante nós termos pessoas como exemplo, mas pessoas que nos deixam exemplo de vida, exemplo de atitudes que podem mudar a nossa vida e mudar a vida de outra pessoa. Esse exemplo de pai, de homem, de marido, de amigo, eu tive muito forte desde que eu nasci na minha casa, que é o meu pai, Valdemir Carvalho. Um homem assim. Todo mundo ama meu pai, né? Meu pai é apaixonante. Todo mundo apaixonado por ele. E ele é isso mesmo, aquele cara carinhoso, beijoqueiro, amoroso, brincalhão. De vez em quando ele é meio grosseiro, assim, fala assim, mas ele é assim mesmo. Meu pai, ele é engraçado, né? A gente conta que ele mudou. Minha mãe conta que quando ela se casou com ele, minha mãe sempre foi muito linda, maravilhosa, aquela mulher parecendo uma atriz de Hollywood, sabe? E ele queria controlar minha mãe. Então, com 7 dias de namoro, ficou noivo, colocou aliança para segurar a mulher bonita, né? E ele morava no interior, em Aimorés. Um beijo para Aimorés que assiste a gente. Minha cidade que eu nasci. E ele morava lá e ela morava aqui em Belo Horizonte, então ele tinha que segurar a beleza, né? Mas quando eles se casaram, meu pai falou assim, olha, eu não quero que você use batom, eu não quero que você use joias, que você faça isso ou aquilo. A minha mãe virou para ele e falou assim, ô meu amor, eu gosto muito disso, eu gosto muito de batom, eu gosto muito de joias, você me conheceu, eu já usava isso, então eu vou continuar usando. Falou daquele jeitinho, né? E pronto, meu pai entendeu o recado e tudo bem. E meu pai, durante um período, ele era muito sério, ele não conversava muito, ele chegava, um dia a gente estava brincando, pulando muro, aquela coisa de criança no interior, né? Subia no muro, pulava lá de cima. Ele foi chegando do trabalho na bicicleta, andava muito de bicicleta, né? Cidade muito plana. E ele chegou do trabalho de bicicleta, foi tirando o cinto da cintura e batendo na gente. A gente não sabia nem por quê que a gente estava sendo corrigido. Mas era o jeito dele. E meu pai, eu não sei o que aconteceu, ele foi mudando, ele foi ficando mais aberto. Mas ele sempre foi um homem muito dedicado às coisas de Deus, ao trabalho na igreja. Meu pai regia o coral lá em Aimorés, ele sempre foi um servo. Sempre foi um servo. Ele sempre foi muito dedicado à família dele, né? Os pais, os irmãos. E sempre foi muito dedicado a nós também. Depois meu pai foi transferido para Belo Horizonte, nós nos mudamos para cá. E meu pai sempre foi muito amoroso, muito carinhoso. Até hoje é muito difícil um dia que eu ligo para ele e falo alguma coisa que no final do telefonema ele não fala, te amo. Ele sempre expressando seus sentimentos. Um homem admirável, um homem realmente de muito valor. E eu fico emocionada porque eu tenho privilégio mesmo de ser filha dele, de ter aprendido tantas coisas maravilhosas com ele, principalmente servir. Servir é algo que não é todo mundo que sabe fazer, mas todo mundo deveria saber, porque Jesus falou isso, o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial, ele falou isso, ele falou, olha, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser servido, ele tem que servir. Esse era o Filho de Deus.
Jesus, Ele é o nosso maior referencial. O apóstolo Paulo, ele era um servo também. Como ele falou sobre servir, como ele nos ensinou, vivia, dedicava a vida dele para os outros, desde que ele se entregou a Jesus, ele sempre dedicou sua vida aos outros e ao amor de Deus, a espalhar o amor de Deus para as pessoas. E o meu pai sempre foi esse referencial. E nós aprendemos com ele a servir a Deus, né? A fazer as coisas para Deus sem interesse algum, sem querer ganhar nada em troca. E a servir as pessoas. Meu pai sempre, se precisasse, ele saía de madrugada para levar alguém a algum lugar, para buscar alguém, sempre abria mão da sua própria vida, muitas vezes até da sua família, para ajudar outras pessoas. E nós aprendemos, crescemos aprendendo isso, a servir, a abrir mão muitas vezes de nós mesmos para ajudar o outro, para abençoar o outro. E isso é maravilhoso, é acrescentar caráter, é formar o caráter de Cristo nos filhos. E eu quero ser esse referencial juntamente com meu esposo, de pai, de mãe, como a minha mãe também foi, sempre, da mesma maneira, porque hoje é o dia dele, e eu estou falando para ele, mas a minha mãe e meu pai foram esse referencial para mim. E você, qual tem sido o seu exemplo, o exemplo que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o exemplo que você tem deixado para os seus liderados? Qual é o exemplo que você tem deixado para os seus vizinhos? Será que você pode ser esse modelo, esse top model, modelo de servo, modelo de amor, modelo de ajudar, de servir, de partilhar? Será que você tem sido esse exemplo? Modelo de que você tem sido? Reflita sobre isso. Seja você também um referencial para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua geração. Eu desejo para mim, desejo para o meu marido, para as minhas filhas, que eu aprendi com meu pai. Pai, você é maravilhoso, te amo demais.